Olá, Ian. Tudo bem com você? Eu estou tentando fazer um teste com a. Tentando não, né? Estou fazendo um teste com a Ekaterine, porque ela tá meio enrolada lá da Grécia. Por isso que eu entrei um pouco mais cedo. Ian, a proposta, acho que vai ter um mutirão no dia 5, se não me engano. Sábado, próximo. Será que eu posso chamar? Não, eu só posso chamar.
Aconteceu? E agora tem áudio? Ah, é o meu headphone. Estranho. Meu pobre amigo. Vou tentar de novo, porque estava com o volume muito baixo. Pode ser isso. Esse- É, parece que o headphone deu um probleminha. Pessoal, a Ekaterine está com dificuldade. É, eu tirei o headphone. André, tudo bom? Estamos aí também o Felipe. Felipe. Luiz Felipe. A nossa convidada está com problema, diretamente lá da Grécia, não está conseguindo entrar. E a gente entrou mais cedo para fazer um teste, justamente, né? Ah, mas ela disse que é nova nisso. Mandei mensagem nisso. Oi, tudo bom? E conseguimos! Conseguimos, é verdade. Estou contente, estou contente. É Tava aqui. meu primeiro vídeo live no Instagram. Eu criei um Instagram para esse convite. Legal, legal. Tava aqui tenso, achando que a gente não ia conseguir. Mas conseguimos no final. Eu queria conectar pelo computador, mas aí.
Mas não consegue, pelo Instagram não consegue. Entendi, agora sim. Tem lá as especificidades, né? Cada mídia tem um, sei lá, um público, né, que eles, uma enfim, um meio, né, que eles privilegiam, entendeu? Então, Uhum, no caso do Instagram, eles não deixam pelo laptop, tá? Bom, entendi. vamos iniciar então, aproveitando que já são, está na hora, né, praticamente. Queria começar então informando que nesse ano a gente está completando aí 18 anos do projeto Pão de Açúcar Verde. Estamos completando também 10 anos da adoção oficial junto à prefeitura lá no mesmo local, né? Só que a adoção oficial, o documento mesmo. E também que a gente está completando 2 anos de fundação do Instituto Ecoflora de Atividades Ambientais. Você está ouvindo bem? Sim, sim, tô. Ok. Então é um ano de muita alegria para a gente, né? Apesar da pandemia, apesar de ter, né, paralisado praticamente tudo nesse período, né? Mas a gente tem que comemorar, são coisas muito positivas, são conquistas que a gente fez ao longo desses anos todos, né? Inclusive, ano passado, em 2019, eu fui homenageado aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo nosso trabalho nesses anos todos, né? Que E você a gente está merece. muito contente. Obrigado. E a gente está muito contente com todo esse resultado aí. Nossa diretoria agora são 3 pessoas, né? Sou eu, o André Laucas, que está aqui conosco na live também, e a Mônica Velker, que é a nossa diretora de administração. A Caterina, eu queria agradecer a sua presença, viu? Sei que você fez uma engenharia aí para estar conosco hoje aqui, né? Eu que agradeço pelo convite. Realmente foi um honor ser aqui e compartilhar esses momentos com você. E eu lembro sempre com carinho esse voluntariado que eu fiz com você lá. Eu conheci melhor o Rio de Janeiro graças a você. Então, eu acho que essa experiência eu sempre guardo perto de mim. Que bom! É muito interessante você morar numa cidade estrangeira, né? E você ter essa conexão, né? Com alguma coisa muito real do lugar, né? Muito que construa alguma coisa, né? Faça você se Exatamente. sentir parte, né? Uhum. Muito bacana. Muito obrigado, então, pela sua E, presença, tá? Acho que a gente já pode começar, tá? Então você voltou para a Grécia, quando? tenho pouco tempo, tenho 2 meses, quase. Ah, 2 meses. Dois. Legal. No início da pandemia aqui, começou o segundo ciclo da pandemia aqui, tá? Ah, ok. Se Beleza. preparem. E, pois é, tenho dito isso também, né? E aqui tem tido vamos dizer assim, motivos a mais, né? Porque a gente teve eleição há quase 15 dias, né, para prefeito. Agora está começando uma tal de Nossa, Black Friday que não se justifica uma Black Friday numa situação dessa. Os shoppings tudo lotados hoje, amanhã e domingo. E domingo tem eleição novamente, o segundo turno. Então isso vai nossa. estourar lá em dezembro. Já está ruim. Então, daqui a 15 dias isso Está vai. estourando todo mundo, tá? Não vai evitar, sim. Até a gente entender que isso é uma coisa grave, séria, temos que respeitar, temos ao outro, temos que ficar na casa, se cuidar e cuidar nosso próprio, nossa família, nosso vizinho também. Sim, Com certeza. evitando as ruas, evitando sair da casa, isso. Sim. Mas o que a transição nesse momento é assim: a gente tem um prefeito que já não quer saber de nada, porque ele sabe que não vai se eleger. As pesquisas já dizem isso muito claramente. E claro, o outro prefeito que vai ser eleito, né, pelo menos é o que as pesquisas dizem, não tem poder nenhum, evidentemente. E temos um governador também, que é um governador tampão, que o outro também foi retirado por impeachment, né? Quer dizer, está no processo, mas não vai voltar mais. Então o Estado Uhum. está acéfalo. Não tem ninguém para coordenar isso, para tomar atitudes corajosas, entendeu? E a transição de poder durante uma crise
tão Horrível. grave, é uma coisa, imagino, Uma imagino. lástima. É. Tem Então, que ter fé, eu li tem que ter fé ao cidadão. Oi? Tem que ter fé Como? ao cidadão que vai se Ah, cuidar, que vai. Tem que ter fé, senão. então, saiu uma reportagem essa semana aqui no Brasil de uma notícia bem interessante, né, que fala sobre o ecocídio, né, a adoção do conceito de ecocídio pela França, né? Quando você estava aqui no Brasil e participou, você falou uma vez para a gente sobre isso, e ainda era um processo, né? Ainda estava sendo estruturado esse processo de ecocídio, que envolve, parece que a ONU, né? Envolve organismos internacionais, né? Para poder ser aplicado essas sanções nesses governantes que, evidentemente, né, merecerem essa punição. A França já adotou, então, isso já está mais ou menos aceito na Europa? Não exatamente adotou, foi que pessoas de alto nível de governança que eles começaram a explorar esse termo de ecocídio. Foi o Macron que ele se expressou, que ele falou que ele tinha interesse explorar mais o termo ecocídio, mas ainda não significa que tem uma legislação fixa na França e, sobretudo, essa legislação não é europeia. Então, não é o propósito final do grupo que é atrás desse termo, dessa luta para promover o termo ecocídio, não é o objetivo final. Com certeza, ter um apoio nesse nível governamental é uma coisa bem importante, porque demonstra que já essas falas sobre a mudança climática realmente mudaram a perspectiva do cidadão e os cidadãos já agora pedem uma outra perspectiva. E imagino que esses políticos, respondendo nessa mudança, eles já começam a explorar esse termo, mas ainda estamos no começo. Entendi. Naquela época que você esteve aqui, você falava de uma abordagem jurídica, inclusive, né? Que proporcionasse, que estruturasse, né, a forma de punição ou algo parecido. Esse estudo, esse grupo que está criando, né, vamos dizer assim, essa estrutura toda, é um grupo transnacional, vamos dizer assim, de vários países? Primeiro, não é um grupo fixo. Quer dizer, advogados de alto nível, eles já começaram a explorar esse termo desde 76. Tinha vários esforços de advogados que eles tinham interesse na lei internacional, eles já começaram a explorar esse termo do ecocídio. Agora, o time onde eu participei, o grupo da Iniciativa do Cidadão Europeu, onde eu participei, tinha um grupo da Valérie Cavanes, Prisca Mers, são pessoas que foram bem envolvidas nessa iniciativa. Foi um processo específico que durou um ano, mas depois disso, já começaram outras pessoas se envolvendo, e desde 2017 tem uma nova fundação, Stop Ecocide, que é internacional. Porque o propósito é levar essa questão do ecocídio ao Tribunal Penal Internacional. Esse é o objetivo final. Então, as pessoas que são envolvidas são sempre voluntários, sempre são de muitos ambientes, muitos países, Formações, e sempre, formações e diferentes sempre, também? como? Formações universitárias diferentes também? Também tem muitos biólogos e tal, mas principalmente, como esse termo é principalmente jurídico, as pessoas que têm conhecimento mais profundo da lei são que mais podem elaborar e ir à frente nesse movimento. Então, as pessoas que são já advogados já têm interesse
ao Código Penal, ou a lei ambiental, ou a lei internacional, essas pessoas são que mais são envolvidas. Perfeito. Você sabe quando começou a ser aplicado as punições internacionais, o Tribunal, né, Internacional, sobre genocídio? É muito antigo? Ou foi depois da Segunda Sobre Guerra genocídio, Mundial, por exemplo? Sobre foi genocídio. depois, eu não sei exatamente onde começou o genocídio, mas com certeza o Estatuto de Roma foi o primeiro que configurou 4 crimes graves que foram objeto desse Tribunal Penal Internacional. Esses 4 graves crimes são o genocídio, o crime contra a humanidade, crime de agressões e que estou um mais são 4. Afinal, esse é genocídio, crimes contra a humanidade, são crimes de agressão, como eu falei, e uma mais que não lembro agora mesmo. E o ecocídio vai ser a quinta proposta do ecocídio. Um momento só porque tenho Sim. aqui minhas anotações, só para completar. Sim. Então, sim, opa, desculpa do Oi? Não, sem problema. genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão. Sim. São esses Ah, sim. 4. E a Aham. proposta é colocar o ecocídio como quinto crime grave. Qual a É ideia? estranho. Ah, pois não. Qual é estranho? Pode falar. A agressão é uma palavra, parece perdida nesse contexto, porque a agressão é algo tão genérico, né? Crimes de guerra eu entendo. A pessoa, por exemplo, faz prisioneiros, o Código de Guerra diz que você deve prender o prisioneiro, deve tratar bem, blá blá blá, e você vai lá e mata os prisioneiros todos. Isso é um crime de guerra, não Eu está não, previsto isso. eu não sou Mas a jurista, mas agressão. eu imagino que os crimes de agressão são quando tem uma invasão, por exemplo, na terra de um outro país, mas que não é Ah, declarado como guerra. e deve Então, ser essa é também uma a agressão. população, deve ser a população civil. Tem conflitos, às vezes, nas terras que não são definidas como guerra, não são declaradas como guerra, Ah, não é uma perfeito, declaração oficial de guerra. Então, a agressão perfeito. é, na verdade, um combate entre 2 países anoficial, quando você tem Ok, vários focos diferentes. Então, cobre perfeito, essas situações. perfeito. Todos esses 4 crimes, como vocês podem ver, que são focados ao ser humano. E qual o propósito de definir esses crimes? É proteger a vida, porque a vida é o direito mais fundamental de toda a humanidade. Então, né, esse foco é bem antropocêntrico, né? Nós vivemos no antropoceno, na era que os seres humanos são aqueles que afetam mais nosso planeta. Pela produção e pelo consumo, afetamos nosso planeta. Pela poluição, extinção das espécies, mudança climática. Então, o que nós queremos salvar é o ser humano, a vida dele. E se fosse a natureza? E se fosse o ecossistema, ao invés do ser humano? Essa é a ideia atrás do ecocídio. Ou seja, é que nós queremos proteger a vida, entre aspas, a vida da natureza. Então, nós queremos que ela tenha uma representação legal no sistema jurídico internacional. Essa é a ideia atrás do ecocídio. E o Perfeito. ecocídio, só porque até agora não temos definido a definição do que poderia ser ecocídio, falamos não de qualquer crime que acontece, mas que é grave, tem uma extensão,
que esses efeitos são a longo prazo e potencialmente têm efeitos irreversíveis para espécies ou ecossistemas. Esses casos que têm uma turbulência, têm esse efeito, uma catástrofe grande, pode ocorrer naturalmente? Pode sim. Ou seja, tem, por exemplo, um tsunami. Um tsunami que acontece no litoral, por exemplo, pode provocar uma catástrofe grande. Só que nós focamos, quando definimos o crime do ecocídio, nós focamos nas ações do ser humano que conduzem essa catástrofe tão grave. Ou seja, nós focamos na intenção do ser humano que não cuidou o ambiente e que provocou diretamente ou indiretamente uma catástrofe desse tamanho. Então, mais ou menos, esse é o conceito do ecocídio. Obviamente, repito, eu não sou jurista, eu tento explicar isso de uma forma mais simples, da forma que eu entendo também o termo. E explicou muito bem, porque eu imagino assim que, evidentemente, esse conceito e essa responsabilização, melhor dizendo, ela se aplica, claro, principalmente a governantes que têm o poder de proteger, o dever, né, melhor dizendo, o dever e o poder de proteger, com políticas públicas, por exemplo, né, e que não protegem, né, que deixam umas coisas acontecerem. Sua observação me leva ao segundo ponto, que é muito importante, que é uma pessoa muito importante para esse movimento, a Polly Higgins, falou numa fala no TED sobre ecocídio. É uma fala que parece como Game of Thrones um pouco, que ela não quer assegurar o ciclo da destruição, ela quer romper. Ela quer romper o ciclo da destruição da natureza. E como você faz Desculpa, isso? não entendi. Imagina que tem um ciclo que acontece nesse ambiente econômico, no mercado internacional, que você tem os recursos, você explora os recursos e você, parte dessa atividade econômica, você destrui parte do ambiente, você cria uma crise, e essa crise se perpetua ao longo do tempo. E até agora, a regulação que faz, principalmente, é tentar assegurar um pouco. Ela tenta colocar uns limites que permitem essa perpetuação desse ciclo, mas não acabe com isso. Ela simplesmente quer controlar do como acontecem as coisas, quer desacelerar o ritmo dessa destruição. O conceito do ecocídio quer precisamente ir atrás desse raiz. E como você faz isso? Com a responsabilização. E como acontece nos outros graves crimes que são previstos no Tribunal Penal Internacional, também no ecocídio, o foco é exatamente nos tomadores de decisão. Porque caso que seria o ecocídio incluído como quinto crime, aí o perigo de uma ação não seria só um orçamento maior para um investimento, seria o perigo de ter uma punição legal, ir na cárcel. E isso seria responsabilização a alto nível para todos os tomadores de decisão, ou seja, governadores, empresas internacionais, sobretudo, que elas não têm uma pátria, como digamos, né? Eles podem ir em qualquer lugar. Eles podem fugir de uma legislação no Brasil, por exemplo, e ir na Ásia, ou eles podem fugir da Ásia e ir em outro lugar. Como muitas empresas europeias também fugiram da Europa por causa da regularização e saíram para outros países. Muitos exemplos desses. Sim, eu vi um exemplo muito interessante quando falava justamente
daquela explosão em Beirute, né? Que tinha um barco lá, um navio estacionado, que teria provocado direta ou indiretamente aquela tragédia, né? A, a, a companhia é sediada no Panamá, onde a legislação é praticamente inexistente, né? Ela facilita ao máximo para atrair, né, novas empresas, novos licenciamentos, e os navios são de péssima qualidade, né? Esse é um caso, né, que no futuro, se esses navios começam a afundar ou derramar petróleo, causar grandes tragédias ambientais, seria o caso de ser, né, enquadraria nesse ecocídio, né, dependendo, claro, do tamanho do desastre, né? Exatamente porque tem atores que eles podem fugir da responsabilização no nível nacional, por isso existe o Tribunal Penal Internacional. São exatamente os casos que não podem ser julgados no âmbito nacional. Então, esse caso seria para o Tribunal Penal Internacional, só que agora não existe qualquer responsabilização formal. Não existe um crime contra a natureza, contra o mar, o que acontece no mar. Só o caso que fosse um crime contra um ser humano, né? Nesse caso. É interessante, né? Porque isso tem avançado em várias direções, né? O conceito de ecocídio, o conceito de que, por exemplo, uma árvore é um indivíduo, né? Um animal, lá, um elefante é um indivíduo. Tem havido um entendimento diferente a respeito da natureza, dos animais ditos irracionais, né? E até do direito de todos eles à vida, né? Então, eu acho isso uma coisa assim que parece utópica, né? Mas que, na verdade, assim, o planeta é de todos. Nós, né, não temos o direito de tirar, né, as condições de vida ou para a vida desses outros seres, né? Seres vivos. Uma das coisas mais profundas que foram desde o início da criação da lei internacional foi exatamente essa confiança e esse respeito à vida. E também essa vida não se limite aos seres humanos. E muitas pessoas, muitos membros dessa fundação do Stop Ecocide falam que esses conceitos que dão o direito à vida à própria natureza são bem profundos nas culturas indígenas. Quando você explora ancestralidades, quando você explora essas culturas velhas, você vê que eles têm outro contato com a natureza. Outro relacionamento. Que a nossa civilização moderna, que é influenciada pela Europa, tem um rompimento com isso. Tem um foco mais ao ser humano do que à natureza. E as comunidades indígenas, antigamente, eles tinham outra perspectiva completamente diferente, outra relação com a natureza. Muito mais interligada, uma relação interligada, em um respeito diferente. E a vida deles foi bem interligada com a vida da natureza. E acho que esse conceito abraça essa memória, abraça aquela confiança, aquela relação que nós tivemos com a natureza, essa ancestralidade que vem da terra, sabe? Não sei, é minha opinião. Não, não à toa, né? Quer dizer, não é por acaso, no Brasil atualmente, o governo atual, ele tenta tirar essas terras indígenas, acabar com as terras indígenas demarcadas em outros governos, né? Nós temos na Amazônia, na região amazônica ainda, vários povos, pequenos grupos indígenas que ainda não foram contactados, por incrível que pareça, né? Ainda são povos isolados, como a gente chama. E ao mesmo deve tempo, permanecer assim, né? exatamente, mas ao mesmo tempo devem, claro, especialmente em tempo de pandemia, né?
E o governo tenta justamente tirar essas terras indígenas, diminuírem as terras indígenas, porque os conceitos de desenvolvimento são diferentes, né? O indígena pensa de uma forma, o governo pensa de uma forma completamente diferente, visando o desenvolvimento. É um O que você... contraste e Não um um contraste, um conflito de visões, né? na verdade, o que você descreve é uma coisa que é bem observado no Brasil. Estudando para minha tese de doutorado, pesquisei um pouco sobre o tema da territorialização. É um termo que demonstra a conexão dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, com o próprio território, que não tem um significado é, só econômico ou social, mas também cultural, ou até espiritual. No Brasil, tem muitos traumas, que infelizmente, por causa da falta de governança, falta de respeito a essas comunidades, ainda são perpetuados esses traumas. E, no enquanto não tem os seus territórios respeitados, a governança vai continuar a ser injusta e não integrada. Essas pessoas, esses povos têm uma conexão com o território deles que nós não entendemos. Pelo menos eu, que não sou brasileira, eu não posso entender essa conexão profunda que os povos tradicionais têm com o seu próprio território. E, historicamente, por outros motivos, né, racismo, interesses econômicos, esses povos foram expulsos do seu próprio território. E esse trauma histórico permanece, infelizmente. Continua acontecendo. Continua Aqui, acontecendo. perto do Rio, em Paraty, tem algumas comunidades caiçaras. Essas comunidades vivem o tempo todo sendo agredidas. é, o poder econômico fica tentando tirá-las, sabe? Justamente com argumentos que denigrem a imagem, ou seja, que eles não fazem nada, que eles são tipo índios, que eles não têm, na verdade, conexão com a terra. Quando eles estão ali há, não sei, talvez séculos. O tema Aquele é é o um pouco estilo de vida complicado. deles. É, eu, Aquele é o eu estilo de visitei, vida deles. eu visitei várias comunidades pesqueiras ao longo do litoral do estado do Rio de Janeiro, durante a minha pesquisa. E Ah, é, legal. existem vários temas. Primeiro, sim, de um lado, esses povos têm essa conexão profunda com o seu próprio território. Do outro lado, do ponto de vista institucional, eles não têm nenhum papel oficial, eles não têm nada, um título, nada. Eles normalmente são comunidades que são empobrecidas, no sentido que eles não têm, normalmente, as, eles vivem em condições carentes, muitos deles, ou seja, eles criam casas que não têm as condições ou não são regularizadas. E isso é um argumento para o Estado entrar e invadir o espaço deles. E eles ficam sem ajuda, porque todas as gerações deles ficam no mesmo território, eles se identificam com esse território, eles lembram o pai deles, o avô deles, pescando naquele lugar, Toda a elaborando os peixes história dele e deles, tal. né? Toda a Toda a história história deles, deles está ali naquele espaço, naquele território, como você falou, e toda a cultura deles, a conexão com o mar, com a mata, com a floresta, né? Agora, o papel do governo era proteger essas comunidades, como governo, né, central, proteger essas comunidades, são brasileiros,
né, como outros quaisquer, né, mas o Estado incentiva a invasão, né, a tomada, dá todo o apoio jurídico, às vezes, ou enfim, é por omissão também, né? Então, é cruel isso, né? É o oposto do que deveria fazer. É a precariedade do setor da pesca artesanal. E, enquanto não é uma prioridade estratégica para o desenvolvimento econômico do país, a pesca artesanal é em perigo. E também as famílias que vivem disso. Isso afeta as condições de vida, as casas deles, o território deles, como eles cuidam desse território. Eles perdem direitos porque são abandonados, essencialmente. Abandonados. Abandonados, essa é a palavra. E depois disso, eles têm que se defender praticamente sozinhos contra um poder econômico que é extremamente, evidentemente, mais forte que o deles, né? E ainda enfrentam toda aquela sazonalidade, né? Tem mês que tem peixe, tem mês que não tem chuva, muitas coisas, né? Eu fico pensando assim que. Pois não, Isso pode foi um falar. outro resultado que eu encontrei na minha pesquisa, é simplesmente que é, as coletividades deles não funcionam. Dependem, são muito hierárquicas, dependem dos líderes, não têm fundos, então eles não têm autonomia para fazer ações e falta a transparência e a responsabilização e o esforço do governo para desenvolver políticas públicas para ajudar essas coletividades, esses espaços que podem ajudar essas pessoas a se organizar e participar das políticas públicas que podem avançar a situação deles, melhorar a situação deles. Sim. Algumas comunidades conseguem, né, criar umas cooperativas, ONGs, né, ou recebem ajudas de ONGs, mas não é a maioria, com certeza, né? E também esses esforços são pontuais, ou seja, não tem um esforço consolidado para todo o litoral brasileiro. E isso é uma das áreas principais da atuação do Painel Mar, onde eu estou participando atualmente. O Como é o nome? Painel Mar, Ah, é painel. exatamente Painel Mar. Sim. É, tem, agora estou participando no programa do Horizonte Brasileiro, do Oceânico Brasileiro, e tem exatamente esse propósito de criar uma rede entre todas as entidades para Que consolidar os bacana. esforços, organizar e compartilhar Sim, informações. Na verdade, é uma forçação para todas as redes se organizar no Brasil. Essas redes que são costeiras marinhas, né? Que tem foco ao oceano. Isso Exatamente, inclui isso inclui as como? catadoras isso inclui as catadoras de siri, o pessoal que trabalha com É, concha marinha, também com artesanato, todas essas exatamente. comunidades tradicionais. Sim, ou seja, o painel mar exatamente não é um protagonista, é simplesmente o facilitador dessas redes, que pode ser membros voluntários que eles são da academia, que eles são que representam o governo às vezes, são da sociedade civil organizada, são de ONGs, exatamente, são várias pessoas de vários aspectos da vida, exatamente porque promovem um diálogo inclusivo e participativo, que respeita os saberes científicos e também saberes tradicionais. E nesse espaço que nós queremos convidar mais pessoas a participar. Temos 8 diferentes times no Painel Mar, porque nossa perspectiva é interdisciplinar. Nós não podemos
focar no oceano sem focar na justiça socioambiental, sem focar na pesca, sem focar nos estressores ecossistêmicos, Com sem certeza. focar nos casos graves que teve o Brasil, como o derrame de óleo que teve no ano passado. Então, todos esses casos são temáticas que são bem elaboradas dentro no Painel Mar, e cada essa temática, cada esse time tem tanto acadêmicos como pessoas da sociedade civil, pessoas das comunidades, etc. E, com certeza, nós sempre incentivamos mais a participação nesse ambiente. Que bacana. E esse painel, ele funciona aonde? A sede dele, a coordenação? Então, esse Painel Mar não tem uma sede específica física. Essa é a sua pergunta, não tem uma sede física, mas é uma rede, né? A ideia desse Painel Mar se criou em 2012, ao paralelo do Rio +20, na Cúpula dos Povos. Aí começaram a ideia sobre a necessidade de integrar esses esforços, de consolidar toda essa informação científica e os saberes sobre os oceanos, para poder promover resultados e políticas públicas que são que são melhores para o caso do Brasil, né? E depois, desde 2015, começou o primeiro documento estratégico do Painel Mar, e a partir daí nós começamos a elaborar os primeiros passos. Já temos o primeiro volume, que é o primeiro relatório, que responde a duas perguntas, principalmente. O que as redes podem fazer para a sustentabilidade dos oceanos, dos oceanos, e no caso brasileiro, e qual é o conhecimento que nós temos até agora. Então, nesse primeiro volume, nós fazemos uma avaliação do que existe até agora nessas 8 temáticas no Brasil, mais ou menos. Mas essa colaboração de todo o Brasil, ou seja, não tem voluntários de todos os lugares do Brasil, excepcionalmente sou eu também, que eu vivia no Brasil até agora, até recentemente, e não tem um lugar específico, tem uma secretaria executiva que ela organiza nossas ações, mas todo o trabalho é voluntário, e nós nos encontramos pelo internet também, né? Usamos os meios. E tem um site? Tem no site Painel Mar, somos no Facebook, somos no Instagram também. Nós trabalhamos em 2 formas. Temos seminários, temos ciclos, né? Em cada ciclo tem seminários interredes, porque a importância é coordenar todos esses times. E também temos os planos de ação. Cada time das 8 temáticas tem seu próprio plano de ação, que é consolidado num processo colaborativo. Ou seja, cada time, num processo participativo, decide seu próprio plano de ação, e a Secretaria Executiva coordena tudo isso para poder definir nossa estratégia e colocar nossas metas para o próximo período. Esse relatório, ele é disponibilizado para o governo também, para ele produzir políticas públicas, por exemplo? Esse relatório que vocês produzem... O nosso propósito além de criar um link entre os diferentes redes, e além de promover o conhecimento e consolidação desse conhecimento, também outra perspectiva do Painel Mar é justamente o advocacy.
Advocacy no sentido que nós queremos chegar até os tomadores de decisão, até aquelas pessoas que tomam as decisões sobre as políticas públicas. Nós queremos influenciar todas as esferas da governança, seja municipal, estadual e federal. Então, um papel é chegar até eles. Nossos documentos são disponíveis, claro, pelo site. Nós fizemos uma apresentação no outubro também, apresentamos nosso primeiro relatório, também todos os seminários são disponíveis pelo YouTube, pelo nosso canal, e porque sempre um dos objetivos também é compartilhar nosso conhecimento, também incentivar outras pessoas também a participar nessa rede das redes, como a Secretaria Executiva fala sobre o Panelmar. Rede das redes. Das redes. Rede, é uma rede da das rede de redes. pesca. Muito legal. E o Brasil tem essa coisa de um litoral imenso, né? Imenso. E isso traz para o Brasil também uma grande responsabilidade, né? Há muito o que preservar nesse litoral, muito. Né? Porque a preservação desses manguezais, por exemplo, eles são assim um manancial de vida, né? De vida marinha, de renovação, né? De berçário, né? Mas também eles são fonte de renda, de alimentação para muitas comunidades ao longo desse gigantesco litoral, né? Exatamente. E tem uma questão que o litoral do Brasil é o mais populado no território brasileiro. Ou seja, a concentração urbana do Brasil é no litoral do Brasil. Ou seja, sim. Ou seja, se vocês querem proteger as cidades costeiras, vocês têm que cuidar o ambiente marinho e vocês têm que cuidar o ambiente costeiro. Sem isso, sem os manguezais, proteger a costa, sem cuidar o meio ambiente, aí todas as cidades vão cair. Mas, ao contrário, tem uma perspectiva. Todo o litoral do Brasil, todo o território marinho oceânico do Brasil é quase 1/3 do território terrestre. Ou seja, Sim. É muito mar. A área costeira, né? A As nossa área águas costeira. as águas territoriais e águas continentais. No conjunto, são 1/3 do território terrestre do Brasil e equivalente à Amazônia. E é o Amazonas Azul, é considerado como o Amazonas Azul, pela riqueza que tem no subsolo, pela riqueza da biomassa que ela tem. Né? Ela gera uma economia real muito grande, muito importante para o Brasil. E aí tem o potencial da economia azul, que tem que ver com... a economia azul agora é uma questão, um debate, mas envolve pré-sal, comércio, pesca, energia eólica. Tem um potencial aí que, com cuidado, pode levar muito desenvolvimento econômico para o Brasil. Mas, sobretudo, com respeito ao meio ambiente, às comunidades tradicionais e às gerações futuras, né? Como com também certeza. é o objetivo, a Agenda 2030 da ONU, né? Que colocou uns objetivos até 2030, entre as quais a proteção dos oceanos. Exato. Os Objetivos do Desenvolvimento ODS sociais, não? Como? Sustentáveis, isso. Aí, Caterine, você acompanhou esse incêndio gigantesco no Pantanal do Brasil? Pantanal São Grossense? Sim, meu coração ficou doente, realmente.
essa catástrofe. Realmente, esse caso, como muitos outros casos, né, falando Barragem de Mariana, falando Barragem de Brumadinho, falando até o vazamento de óleo em 2011, no Rio de Janeiro. Todos esses são casos de devastação do meio ambiente, são casos graves, que têm impacto a longo prazo, não só para o meio ambiente, mas pela vida dos trabalhadores também, em alguns casos, como Mariana e Brumadinho também. Esses casos são excepcionais, potencialmente, eu não posso dizer que são definitivamente casos de ecocídio, mas potencialmente eu poderia classificar esses casos como ecocídio. Não posso dizer isso porque não tenho conhecimento jurídico, e também não posso individualmente declarar que um caso é assim, tem um processo que você tem que avaliar cada caso para poder caracterizar isso como caso de ecocídio, mas eu acho que esses casos tão graves que impactaram não só a terra, impactaram a água, impactaram as costas, impactaram vidas, né? Acho que esses poderiam ser potencialmente casos de ecocídio. Com E certeza. impactam no longo prazo, porque uma vegetação, a recomposição daquela vegetação, que é uma vegetação que demora a crescer, e demora novamente o ambiente a estar novamente em condições para os animais, para os pássaros, né, e para toda a vida, enfim, que Sem habita os aquilo ali. tóxicos, sem os tóxicos do Oi? subsolo, sem os tóxicos de toda essa Sim, destruição das substâncias da mineração. exato. Isso demora até 50 anos ou mais, às vezes, para estar novamente no nível, vamos dizer, minimamente aceitável, né, para ser novamente estar em condições de habitável e também economicamente que possa de novo ser, né, explorado, né, pelas populações locais, né. Essa questão do Pantanal, em especial agora, está muito recente, ainda tem área queimando lá ainda, né? Ainda. É uma situação que me impressionou muito, muito, muito. O quanto um governo pode, sabe, lavar as mãos e dizer assim, não, não é comigo, isso é da natureza, isso é o boi, o boi é o bombeiro do Pantanal, isso aí é a população local que faz isso, os pobres, nunca os ricos, nunca os grandes fazendeiros, mas os pequenos, os pobres, os ribeirinhos, e o governo simplesmente diz assim, não é comigo, né? Aconteceu e está Porque, acontecendo isso agora ainda, né? porque atrás dessa decisão, fazer ou não fazer, são ambas ações políticas. Então, por que tal governo, qualquer governo, escolhe não fazer uma coisa e dessa uma destruição? Eu não posso falar para esse governo, mas imagino que eles operam numa perspectiva mais neoclássica, digamos, ou tem uma outra perspectiva do como funciona a economia. Ao contrário, por exemplo, eu estudei mais a economia ecológica, que aceita que o crescimento da economia tem limites biofísicos, que como a terra, a natureza tem limites biofísicos, também o crescimento econômico tem que ter limites. Que a distribuição dos recursos deve ser justa para ter um desenvolvimento sustentável. Senão, não vai ter futuro, né? Intergeneracional. Então, eles operam numa perspectiva, numa lógica neoclássica, né? Que eles respeitam mais o mercado e eles acham que esse desenvolvimento vai ser mais frutífero para a economia brasileira. Essa é uma perspectiva para ver as coisas, né? E a questão é que esse esforço da fundação do Stop Ecocide Internacional, que visa colocar o ecocídio como crime no âmbito internacional, uma vez que termina o processo e já o crime é estabelecido,
todos os países que são signatários têm que reconhecer e introduzir esse conceito à legislação nacional, de uma forma ou outra. Ou seja, uma vez que o ecocídio vai ser estabelecido no Tribunal Criminal Internacional, aí o Brasil, que também é membro desse tribunal, deve incorporar esse conceito. E aí muda, não só tem a possibilidade de punir a pessoa que faz um crime contra o meio ambiente, mas também você estabelece o cuidado para a natureza, que agora é uma responsabilidade, não só evitar, mas tem que cuidar da vida. Como cada governo tem dever proteger nosso direito à vida e garantir nosso bem-estar, também deveria, nesse caso, garantir o bem-estar da natureza. E aí seria desincentivar, o contrário do incentivo. Todas as pessoas que querem destruir, desmatar para colocar gado ou para expandir a agricultura industrial. Isso seria Sim, tem algumas coisas para mim que não funcionam assim, uma equação, vamos dizer assim, que não fecha, né? Porque os países como o Brasil, por exemplo, que tem, vamos dizer, 209, 210 milhões de habitantes, ainda numa situação socioeconômica bastante complicada, precisando de emprego, precisando de querendo aumentar a sua renda, né? Assim como a Índia, como a própria China, enfim, muitos países, né, com essa demanda muito forte. Todos esses países demandam muita alimentação, né, obviamente. A pressão econômica para que essas pessoas tenham emprego, tenham renda, junto com a fome não, com a necessidade de comida, né, de alimentos, melhor dizendo, nesses países, não é uma equação que não fecha, porque assim, eu não vejo muita solução fora de um controle de natalidade, por exemplo. O que você pensa disso? Temos longos caminhos antes de tomar uma decisão tão invasiva para a vida de uma pessoa ou de uma família. Acho que esse controlar o nascimento, o crescimento da população dessa forma, acho que não é um remédio, é uma ação de último momento. Até aquele ponto, tem muitos outros níveis para melhorar. Por exemplo, nós podemos mudar nossos estilos da vida, nosso nível de conforto que nós criamos, nossas formas de consumir, nossas escolhas, como nós consumimos eletricidade, como nós consumimos carne, como nós consumimos plástico, uma forma que nós compramos esses serviços e esses produtos. Tem muita coisa para melhorar e tem que ser, na verdade, depende da nossa perspectiva e nossa determinação de mudar. Só isso. Ou seja, as indústrias podem optimizar a forma como eles usam a energia. Eles podem reutilizar ou inovar e criar uma nova forma de reutilizar os materiais que sobram. Podemos também explorar a economia circular. Nós podemos explorar mais a economia azul, como eu mencionei antes. Podemos explorar mais a economia verde. Como nós podemos, por exemplo, promovendo a agricultura familiar de pequeno tamanho, como nós podemos ter 2 metas em paralelo,
também garantir renda para aquelas famílias, também promover sustentabilidade. Tem muitas soluções e dá muito para mudar nossa economia, nossa sociedade para se adaptar aos recursos disponíveis que existem no nosso planeta para a nossa geração e a próxima geração. Acho que o que você pensa é na desesperação, que nós chegamos ao ponto que não tem retorno, que essa mudança climática está acontecendo, que não tem... Acho que se temos mais jovens determinados de mudar o mundo, acho que isso seria uma solução melhor do que intervenir, não permitir as pessoas fazer De suas forma próprias tão famílias. radical assim, né? Como? Eu não interferir de forma tão radical numa decisão pessoal das famílias, né? Sim. Mas o que me preocupa nesse sentido é porque, assim, alguns mares, vamos dizer assim, alguns trechos dos mares já não têm, né, tanto peixe assim, por exemplo, né? Algumas espécies de peixes já estão também bastante comprometidos na sua reprodução, no seu ciclo, né? As florestas, né, as grandes florestas também estão todas já ali naquele limite que já não pode mais derrubar, senão chega no que eles chamam de ponto de não retorno, né? Como é o caso que eles dizem já a Amazônia, não pode derrubar mais, porque já, se não ultrapassa esse ponto, depois ela não se autorregula mais, né? A própria Mata Atlântica aqui, a gente fala entre 7% e 10% do que restou, né? O Cerrado brasileiro, o Pantanal, tá tudo assim, bastante... e olha que nós somos um país continental, né? Se você vai para a Europa, então é desastroso, não tem mais assim suas reservas, vamos dizer assim, naturais, né? Em geral, elas estão, né? Obviamente, completamente exauridas, assim, né? Então é uma decisão difícil assim para os governantes no futuro. Qualquer que seja o caminho, ele tem que ser um caminho muito estruturado, como você também mostrou aí com o seu relatório, o relatório de vocês, né, do mar, com muita informação, muita participação e abertura para tomar a melhor decisão, né? E também respeito ao outro, né? Porque, quer dizer o seguinte, eu entendo essa desesperação que vem da realidade. Também, né, na Grécia, por primeira vez, temos tantos eventos graves como inundações que nunca aconteceriam antes. Temos fenômenos meteorológicos que não são normais para a Grécia. Já vemos que uma coisa está acontecendo, né? Mas, quer dizer, nós conformamos a nossa realidade. Ou seja, é mais fácil deixar a cidade como está, com todo esse cimento, sem parque, sem nada, com esse consumo de plástico inédito, com toda essa poluição da terra e do ar, mas vamos conservar uma área pequenininha. Quem vai afetar isso? Só a comunidade tradicional. Ou seja, nós vamos manter nosso conforto, mesmo se esse conforto não é sustentável, e vamos colocar todo esse peso da responsabilidade a um povo que nunca fez tanto como nós. Ou seja, eu sempre penso que as soluções que eu vejo para o mundo são as mesmas soluções que vejo para mim e meu vizinho. Eu não posso, por exemplo, proibir meu vizinho fazer uma coisa, no enquanto eu faço minha vida como antes. Não posso impedir ao outro não ter a vida como ele imagina, como ele quer, como ter 2 filhos ou 3 filhos, ou da forma que ele quer. E eu continuar comprando água no plástico, continuar comendo carne, continuar usando o caro, né? Não temos o mesmo peso. Depende do nosso nível de conforto, cada um tem diferente peso à responsabilidade.
E temos que pensar isso Mas, primeiro, como nós podemos mudar, que tem muita coisa para fazer. mas todos temos essa responsabilidade, né? Ela é sempre coletiva, né? É coletiva e individual também, mas a questão que você coloca é uma questão moral. Aí um biólogo iria dizer para você, que eu já tinha conversa com uma colega que nunca vou esquecer, porque a bióloga falou para mim, colega também do doutorado, que olha, o planeta vai continuar vivendo, o planeta vai continuar existindo. Existia antes de nós e vai existir de novo. Vai reinventar nosso planeta e novos ecossistemas. O que vai faltar é o ser humano. Então, aqui a única coisa é nosso desejo existencial de sobrevivência. É nosso instinto natural. Queremos sobreviver, queremos garantir que nossos netos que vai ter uma vida tão confortável como a nós. É uma coisa bem egoísta, né? Digamos, não é para salvar o planeta necessariamente, é porque nós queremos perpetuar nossa espécie. Nós somos uma espécie, né? Mas Sim. o E planeta pode continuar você, assim. sim. E você tem esperança nesse futuro, que ele seja melhor, que ele seja adaptado, como você falou, né? O planeta, a gente vai se adaptar, ou possivelmente, né? Mas você tem esperança que ele seja melhor, que ele seja, vamos dizer assim, menos complicado do que é hoje? Ou do que estamos chegando? Eu sempre opto o optimismo. Eu sempre opto a dar fé às novas gerações. Por exemplo, nunca pensava que iria ter um movimento tão grande sobre as mudanças climáticas. Eu achava que esse tema não vem dentro nos corações das pessoas. Não é um cachorro que precisa ajuda. Não é um elefante, por exemplo, que é muito simpático. A mudança climática é uma coisa bem abstrata. E até recentemente não pensei que uma adolescente poderia comover tantas pessoas que iria criar de novo essa fala sobre o meio ambiente, que ela colocou a mudança climática dentro nas falas dos políticos como o Macron, que ele mencionou também o ecocídio. Ela recolocou nas agendas a questão da mudança climática, que eu nunca esperava. Então, sempre a geração nova vai surpreender os velhos, né? sempre vai acontecer uma coisa. Agora, vai ter dificuldade, vai ter. Já demoramos, sim, demoramos muito. Já vemos que não sabemos o que vai acontecer agora, mas os Estados Unidos saíram do Acordo do Paris. Agora, com o novo presidente, esperamos que ele vai retornar. Já o Acordo do Paris é um acordo, foi no 2016, foi um acordo, como todos os acordos, tem mais ou menos resultados, porque sempre no meio, não vai ter uma mudança radical, mas a gente precisa de uma mudança radical, né? Aí eu acho que com os efeitos da econômicos que vai ter essa pandemia mundial, eu acho que vai dificultar bastante esse progresso. Pode ser uma oportunidade de reinventar todo o mercado, pode ser uma oportunidade, cada crise pode gerar novas oportunidades, mas pode ser que essa crise perpetua um modelo antigo de crescimento econômico. Sim. Os Estados Unidos, inclusive, criaram um cargo novo, né, para o John Kerry, se não me engano, que é um cargo para lidar com as questões ambientais, né? Eu não vi o pronunciamento dos membros do novo governo. Ele Isso é foi uma coisa nomeado positiva. exclusivamente para conduzir as questões ambientais. Eu achei um ótimo sinal. Seguramente eles vão voltar para o Acordo de Paris também, como você falou, né? O Brasil, a gente espera também que volte a ser protagonista, que nós temos todo o potencial para isso, né?
toda a credencial para isso, né? Ou podemos recuperar essa credencial, mas a pandemia realmente é uma grande crise, como você falou, que pode se tornar uma grande oportunidade também, né? É hora de refletir também sobre a forma como a gente interage com esse meio ambiente, o que que causou isso, né? Como é que a gente pode evitar, né, que isso volte a ser Com causado novamente. com certeza já afetou muito as relações no mercado do trabalho. Com certeza afetou isso. Já eu fiquei muito feliz por primeira vez que eu vi no parlamento eu grego que eu vi todos os membros participando da tela, que não precisam ser locomovidos. Ou seja, já isso é eles podem participar da distância, não precisam gastar Sim. gasolina, não precisam gastar energia. Já é uma coisa positiva, né? É, que legal. Enfim, assim, nesse sentido também, eu acho que há muito que aprender, né? A vacina está chegando, né? E ela vai dar uma acalmada nesse frenesi, né? Público, né? Mas eu espero que as pessoas não entrem na mesma rotina, né? E esqueçam isso tudo como se fosse, né, mais uma gripe, vamos dizer assim, como o nosso presidente aqui fala, né? Se fosse mais uma gripezinha, e entendam que realmente nós temos uma participação direta nessa forma de vida e nessa forma de interagir com a natureza que é essencial para a gente, né? Sobretudo agora. Agora, os parques urbanos os ecossistemas urbanos são mais importantes para a saúde mental das pessoas que são dentro nas suas casas. A acessibilidade a esses espaços urbanos naturais é a única saída para as pessoas, é a única forma de continuar um equilíbrio durante essa pandemia. Agora, revalidamos um pouco a importância de planejamento urbano, como nós não precisamos cobrir tudo com cimento, que esse morro tem um valor, o Morro da Urca tem um valor, aquele parque tem um valor, porque é a única forma que você pode sair da sua casa, pode respirar, pode ver o sol, pode ver o ar, respirar um pouco, especialmente num ambiente urbano tão denso como o Rio de Janeiro. Imagino que agora as pessoas realizem a importância desses parques, né? Desses espaços Sim, naturais. porque as cidades devem ser pensadas para esse acolhimento do ser humano, né? Não apenas para cimentar e levantar prédios cada vez mais altos e, enfim, o poder econômico, né? O poder imobiliário, né? Falando mais alto e em detrimento, né? Do bem-estar do ser humano, né? Porque o bem-estar não é apenas estar, né? Num apartamento maravilhoso à beira-mar e o resto que se dane, né? Tudo um conjunto, né? E a Caterina, eu queria te agradecer muito aí tua presença, tua Eu que fala. agradeço. Foi muito legal, foi muito interessante, esclareceu muita coisa. E eu aprendi muito com Espero que você sim. hoje. Que bom. Que bom. Para mim é um prazer ser com você, sempre um honor. Realmente eu admiro o seu trabalho, tantos anos que você fez no Rio de Janeiro. Eu acho que precisa mais pessoas como você. E sou muito feliz que agora vocês criaram esse instituto. Realmente eu espero que vocês terão um trabalho bem importante para essa cidade tão maravilhosa. É isso que a gente espera também, que possa fazer um pouquinho mais do que a gente tem feito. Foi um Isso. prazer, viu? Muito obrigado. Tudo de bom Prazer. e parabéns aí pelo seu doutorado, né? Obrigada. Sou muito feliz. Valeu. Que bom, que bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.